No vídeo anterior, vimos que a produtividade da construção civil evolui muito menos do que em outras indústrias. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais interessante. Temos profissionais experientes, empresas especializadas, tecnologia cada vez mais avançada e séculos de conhecimento acumulado, por que ainda convivemos com atrasos, estouro de orçamento, retrabalho e tantos problemas aparentemente evitáveis? Oi, meu nome é Lucas Pinhatari e hoje no segundo episódio da nossa série baseada nos estudos da World Economic Forum, vamos destrinchar os 7 grandes problemas internos que estão travando a evolução da construção. Problemas que não atuam sozinhos, mas que formam um sistema onde um alimenta o outro. E sem enrolação, vamos começar. Primeiro problema: falta de inovação. A força vital de qualquer indústria é a pesquisa e o desenvolvimento. Os benefícios da P&D, no entanto, são de longo prazo, enquanto os custos surgem no presente. Essa incompatibilidade é inadequada para o modelo de negócio orientado a projeto em que a indústria da construção opera. Portanto, a pesquisa e o desenvolvimento têm recebido menos atenção nesse setor do que em outras indústrias. Inovação é encontrar uma forma melhor de se fazer alguma coisa. E às vezes a inovação mais importante não está em uma máquina nova, mas em um processo melhor. A indústria automobilística não se tornou uma das mais produtivas do mundo apenas porque comprou robôs. Ela se tornou produtiva porque passou décadas estudando seus processos, eliminando desperdícios, padronizando atividades, criando mecanismos de controle de qualidade e aprendendo continuamente com seus próprios erros. Os robôs foram uma consequência dessa evolução, não o ponto de partida. Mas o curioso é, muitas das tecnologias capazes de transformar a construção já existem. BIM, escaneamento 3D, drones, realidade aumentada, equipamentos autônomos, materiais avançados, muitas dessas soluções já atingiram maturidade de mercado, mas a adoção continua lenta. O próprio relatório aponta que a indústria tem sido hesitante em abraçar novas oportunidades tecnológicas. O problema muitas vezes não é a ausência de solução, é a dificuldade de implementá-las. Problema 2. Processos informais. Talvez o problema mais visível seja a informalidade dos processos. Em pleno século XXI, ainda é comum encontrar informações espalhadas entre e-mails, PDFs, planilhas. Agora começa a ficar meio absurdo, mas muita gente vai se identificar. Grupos de WhatsApp, ligações, cadernos, boca a boca em reunião, online ou presencial, ou aquela folha impressa que ninguém sabe se é a última revisão ou uma versão que já deveria ter sido descartada há 2 semanas. E veja bem, o problema não é a existência dessas ferramentas. O problema é que elas raramente conversam entre si. Muitas empresas de construção parecem dedicar mais atenção ao produto final do que ao processo necessário para produzi-lo. Sabemos exatamente como o edifício deve ficar, mas nem sempre existe o mesmo nível de clareza sobre como vamos chegar até ele. E quando o processo depende mais de experiência individual do que de métodos estruturados, a qualidade do resultado passa a variar junto com as pessoas envolvidas. O problema não é falta de competência, é falta de consistência. A informação existe, o problema é descobrir qual informação está certa. Isso gera uma situação muito perigosa, porque materiais podem ser comprados com base em uma revisão antiga, equipes podem fabricar componentes utilizando detalhes desatualizados, obras podem executar serviços seguindo documentos que já foram substituídos. E muitas vezes ninguém percebe o problema até que ele se transforme em retrabalho. Deu para entender o problema? A construção não sofre necessariamente por falta de informação. Na verdade, ela costuma sofrer pelo excesso dela. O desafio não é produzir mais dados, é garantir que as pessoas certas tenham acesso à informação correta no momento certo. Problema 3. Transferência de conhecimento insuficiente. Na construção civil existe uma tendência de tratar cada projeto como um evento único. Terminamos uma obra, comemoramos os acertos, sofremos com os erros, e então seguimos para o próximo projeto. Mas muitas vezes sem capturar o conhecimento gerado, sem documentar as lições aprendidas, sem transformar aquela experiência em uma melhoria permanente para a empresa. É como se estivéssemos reinventando parte do processo a cada novo empreendimento. A construção está cheia de profissionais experientes, cheia de conhecimento técnico, cheia de boas práticas, mas grande parte desse conhecimento permanece nas pessoas, e não nos processos. Quando um profissional sai da empresa, muitas vezes uma parte desse conhecimento vai embora junto com ele. E talvez seja por isso que a inovação avance tão lentamente. Não porque faltem ideias, não porque falte tecnologia, mas porque existe uma enorme dificuldade em transformar conhecimento individual em aprendizado coletivo. Problema 4. Falta de monitoramento. Existe um princípio simples na gestão. Você não consegue controlar aquilo que não consegue medir. O relatório cita justamente a necessidade de um monitoramento mais rigoroso de escopo, prazo e custos como parte da transformação da indústria. Afinal, descobrir um problema cedo normalmente custa muito menos do que um retrabalho na obra. E se existe uma palavra que toda obra conhece muito bem, retrabalho. Projetos e serviços são refeitos várias e várias vezes ao longo de todo o processo de construção. Isso gasta tempo, dinheiro e recursos imprevisíveis. E o pior? Na maioria das vezes o retrabalho não acontece porque alguém é incompetente. Convenhamos, às vezes realmente existe um erro individual. A gente é humano, a gente se distrai, esquece, falha e falha muito. Mas por que um único erro foi capaz de gerar um problema tão grande? Porque em um processo bem estruturado, com monitoramento adequado, os erros não deveriam percorrer todo o fluxo até chegar à execução.
Eles deveriam ser identificados, absorvidos e corrigidos muito antes. Pense em uma fábrica moderna. Ela não é eficiente porque ninguém erra. Ela é eficiente porque possui mecanismos para detectar os erros antes que eles se transformem em problemas. Na construção, muitas vezes isso não acontece. O problema nasce em uma etapa e só é descoberto quando já existe material comprado, equipe mobilizada e prazos comprometidos. Isso é falta de monitoramento. E nessa situação, talvez o maior problema não seja o erro original, mas o fato de todo o sistema ter permitido que ele avançasse sem ser percebido. É muito fácil se isentar da responsabilidade e apontar o dedo para outra pessoa ou para outro time. Mas é difícil admitir que se um único erro consegue atravessar tantas etapas sem ser detectado, talvez o problema não esteja apenas em quem errou, mas na forma como o processo foi construído. Problema 5. Falta de colaboração. Existem dezenas de equipes trabalhando no mesmo projeto de construção, com tarefas e objetivos diferentes e com seus cronogramas distribuídos ao longo do tempo de projeto. Na maior parte das vezes, trabalhando ao mesmo tempo. Individualmente, todos podem estar fazendo exatamente o que deveriam fazer. E ainda assim o projeto pode dar errado, porque o sucesso de um projeto não depende apenas do desempenho de cada participante. Depende da capacidade deles de tomar decisões considerando o impacto do que elas terão sobre as demais. Na construção civil, muitas vezes cada etapa é otimizada isoladamente, mas um projeto não é uma coleção de etapas independentes. É um sistema, e otimizar parte de um sistema não significa necessariamente otimizar o sistema como um todo. Às vezes uma decisão que economiza tempo no projeto gera semanas de atraso na obra. Uma decisão que reduz custo de fabricação pode aumentar drasticamente o tempo de montagem. Uma alteração aparentemente simples feita pelo cliente pode desencadear uma sequência de impacto em toda a cadeia. E a questão é, ninguém tomou a decisão errada. Cada participante fez o que parecia fazer sentido dentro da sua própria realidade. O problema é que o projeto não é a soma de realidades individuais. O projeto é o resultado da interação entre elas. Talvez por isso tantas obras acabem sofrendo com problemas que ninguém planejou criar, e que, olhando isoladamente, ninguém parece ter causado. É quase como uma banda onde cada músico é extremamente talentoso, mas cada um está lendo uma partitura diferente. O resultado não é uma sinfonia, é o caos em forma de barulho. Um exemplo de uma das faltas de colaboração mais graves no nosso modo atual de trabalhar é a falta de colaboração com os fornecedores. Boa parte do conhecimento necessário para executar um projeto não está dentro da construtora, está nos fabricantes. Afinal, são essas empresas que convivem diariamente com os materiais e os equipamentos que estão fornecendo. Muitas vezes eles possuem informações valiosas que projetistas e construtoras simplesmente não têm. O problema é que esse conhecimento frequentemente chega tarde demais. Em muitos empreendimentos, fornecedores e fabricantes só entram em cena quando o projeto já está praticamente definido, e as decisões mais importantes já foram tomadas. Nesse momento, o papel deles deixa de ser contribuir para o projeto e passa a ser apenas cumprir uma especificação. Mas imagine quantos problemas poderiam ser evitados se essas empresas participassem das discussões desde o início. Talvez um fabricante pudesse apontar uma solução mais simples de produzir ou sugerisse um material mais disponível, reduzindo riscos de atraso e problemas logísticos. Quando isso não acontece, o projeto perde acesso a uma parte importante da inteligência disponível na cadeia produtiva. E depois a gente se surpreende quando acontecem conflitos, retrabalhos, atrasos e custos adicionais. A World Economic Forum argumenta que a transformação da construção depende de uma colaboração muito maior entre todos os participantes da cadeia, porque em projetos cada vez mais complexos, nenhuma empresa possui sozinha todo o conhecimento necessário para tomar as melhores decisões. As melhores soluções surgem quando diferentes especialidades conseguem contribuir antes que os problemas existam. Problema 6. Cultura conservadora. Existe uma frase famosa na construção: sempre fizemos assim? Para ser justo, existe uma razão para isso. Construir envolve riscos enormes. Ninguém quer testar uma novidade em um empreendimento de milhões de reais sem ter confiança de que ela funciona. O problema é quando a cautela se transforma em resistência permanente à mudança, porque uma indústria que muda devagar demais corre o risco de ficar para trás. Problema 7. Escassez de mão de obra. O fórum aponta dificuldades crescentes para atrair talentos para a construção civil. Isso acontece justamente em um momento em que a indústria está sendo pressionada a mudar. Novos modelos de negócio, novas formas de contratar, projetar, fabricar e construir. E toda transformação depende de pessoas capazes de liderá-las. Afinal, tecnologia não transforma uma empresa sozinha. São as pessoas que decidem adotá-las, implementá-las e fazer com que elas gerem resultados. O problema é que a construção civil enfrenta uma situação delicada. Por um lado, existe uma força de trabalho extremamente experiente, composta por profissionais que acumularam décadas de conhecimento prático. Por outro, uma parcela significativa desses profissionais está se aproximando da aposentadoria. E a indústria nem sempre consegue substituir esse conhecimento na mesma velocidade em que ele está sendo perdido. Muitos jovens profissionais simplesmente não enxergam a construção como um setor atrativo para construir suas carreiras. Quando pensamos em inovação, transformação digital e automação, raramente pensamos em canteiros de obra.
Talvez parte do problema seja que a própria indústria ainda lute para comunicar a complexidade e a importância do que faz. Mas existe um segundo desafio. Mesmo quando conseguimos atrair novos profissionais, ainda precisamos desenvolvê-los. E desenvolver pessoas não significa apenas ensinar a utilizar um software novo. Significa prepará-las para trabalhar em um ambiente cada vez mais interdisciplinar. Um ambiente onde arquitetos precisam entender de fabricação, engenheiros precisam compreender gestão de dados, projetistas precisam considerar logística e montagem, e gestores precisam tomar decisões apoiadas por informações cada vez mais complexas. O profissional que a construção precisará nos próximos anos será diferente daquele que a indústria precisou nas últimas décadas. E o fórum chegou a uma conclusão importante. A construção precisa funcionar de forma diferente, porque não estamos diante de um problema tecnológico. Estamos diante de um problema sistêmico. No próximo episódio, vamos falar sobre as 4 forças externas que estão obrigando a construção a mudar, e por que a indústria não poderá continuar operando da mesma forma pelas próximas décadas. Mas antes eu quero saber sua opinião. Na sua experiência, qual desses 7 problemas mais atrapalha a construção? Falta de inovação, processos informais, transferência de conhecimento insuficiente, falta de monitoramento, falta de colaboração, cultura conservadora ou escassez de mão de obra? Me conta nos comentários. Esse episódio foi extremamente difícil de gravar, porque era muito texto, eu já tô sem voz. Eu gravei ele 3 vezes e eu ainda não gostei, mas eu vou postar mesmo assim, porque eu acho que faz parte do processo. Espero que não pareça que eu tava lendo muito, porque eu tava, mas também é uma das coisas que eu quero tentar melhorar e ler menos, falar mais, enfim. Obrigado por terem assistido e até a próxima.